Olá, como você está? Espero que você se encontre bem, você e toda a sua casa. Eu sou o pastor Fábio Miller, da Igreja Missionária Unida de Campinas e Hortolândia, e venho aqui hoje trazer mais um devocional para juntos meditarmos na palavra de Deus e juntos podermos nos fortalecer naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu queria te lembrar que a palavra de Deus é alimento, que a palavra de Deus nos fortalece, nos guia, nos direciona e nós precisamos nos alimentar dela diariamente. O texto que eu gostaria de compartilhar com você nesse dia está lá em Jeremias 29. Jeremias 29, do versículo 4 ao 14. O texto diz o seguinte: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês o encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos na Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Eu tenho planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. O que é extremamente interessante nesse texto é nós entendermos qual que é o contexto que se passa. O povo de Israel tinha sido levado cativo para a Babilônia, ou seja, eles estavam num país diferente, com hábitos diferentes, com uma cultura diferente, e Deus os incentiva a se adaptarem a essa nova situação. Deus os incentiva a seguirem a sua vida, mesmo estando num lugar tão diferente, cativos, oprimidos muitas vezes, mas Deus os incentiva a se adaptarem e seguirem a sua vida. Nós trazendo isso para os dias de hoje, nós vivemos a mesma situação. Nós estávamos tendo a nossa vida cotidiana, estávamos vivendo da maneira com que já estávamos acostumados, com os nossos hábitos, e de repente precisamos mudar. Precisamos mudar os nossos relacionamentos, precisamos mudar os nossos hábitos, a nossa maneira de lidar com as coisas, a nossa maneira de convivermos com outras pessoas, a nossa maneira de trabalhar, de estudarmos. Mas o que é encorajador é que nós vemos que Deus sabia de tudo isso. Deus estava no controle de todas as coisas. Deus diz que eu deportei vocês para Jerusalém. Ou seja, Deus é que permitiu que nós passássemos por tudo isso. Ao mesmo tempo que Ele é o Deus que permite que nós passemos por tudo isso, Ele é o Deus que nos encoraja a nos adaptarmos a tudo isso. Mas, além disso, ele nos traz um alerta. O povo que estava ali começou a procurar informações e vários profetas se levantaram para trazer uma palavra do que seria, como que seria, de relatar sonhos que eles tiveram. E Deus deixa claro que as pessoas não deveriam escutar essas pessoas, porque essas pessoas não sabiam o que iria acontecer no futuro, não sabiam o que os esperava. E hoje a gente se passa por uma situação muito parecida. Quando nós ligamos a TV, o rádio, a internet, nós nos vemos com várias opiniões.
pessoas dizendo como é que vai ser o futuro, quando é que vamos ter vacina, quando é que vamos ter a cura, quando é que vamos ter remédios. Escutamos toda hora que as coisas vão mudar no futuro, mas muitas informações são desencontradas. E isso pode nos levar ao desespero, isso pode nos levar a uma angústia, isso pode nos levar a uma situação até mesmo de medo em algumas situações. Então, nós precisamos focar naquele que sabe os planos que existem para as nossas vidas. E esse é Deus. Ele deixa muito claro nessa passagem que ele cumprirá a promessa em favor de vocês, a promessa de trazê-los de volta. Ou seja, ele tinha uma promessa para o povo de Israel. Ele tinha a promessa de trazer aquele povo de volta para sua terra, de trazer aquele povo de volta para os seus hábitos. E essa promessa existe para mim e para a sua vida. Deus promete que vai cumprir tudo aquilo que ele prometeu para as nossas vidas. Ele vai continuar cuidando de nós, ele vai continuar nos direcionando, ele vai continuar nos fortalecendo. E Deus sabe tudo aquilo que vai acontecer nas nossas vidas. Ele diz aqui, através do profeta Jeremias, o seguinte: sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Deus sabe os planos que ele tem para a sua vida. Deus tem planos de lhe dar esperança. E a esperança tem nome. A esperança que Deus nos dá é Jesus Cristo, aquele que veio como uma criança, como um bebê, cresceu, morreu por mim e por você, venceu o pecado, venceu a morte, mas ele ressuscitou. Ele está vivo e ele nos dá a esperança de uma vida eterna. Ele nos dá a esperança de novos dias. Ele nos dá uma esperança de alcançarmos tudo aquilo que Deus tem prometido para nós. Então, Deus tem planos de nos dar esperança, e essa esperança é Jesus Cristo. Deus tem planos de nos dar um futuro. Deus conhece o meu e o seu futuro e ele tem planos para o nosso futuro. Então nós precisamos lembrar sempre disso. O plano de Deus é fazer com que eu e você estejamos engajados, estejamos ligados a Ele. E Ele diz que nós vamos clamar a Ele, que nós vamos orar a Ele, que Ele vai ouvir as nossas orações, que nós vamos procurá-lo e vamos achá-lo quando nós procurarmos a Ele de todo o coração. Deus se deixa conhecer. Deus se deixa ser encontrado quando nós o buscamos de todo o coração. Então nós precisamos, quando olhar para esse texto e vermos o seguinte: nós passamos por um momento onde nós precisamos nos adaptar a tudo aquilo que tem acontecido à nossa volta. Nós escutamos muitas coisas que às vezes nos deixa confuso. Nós às vezes temos incertezas em relação ao futuro, mas nós precisamos nos agarrar no seguinte: de que Deus sabe de todas as coisas e de que Ele tem planos e planos de nos dar esperança e um futuro. E por isso nós precisamos clamar a Ele. Que eu e você possamos juntos nesses dias clamar a Deus, buscar a presença dEle, através da Sua palavra, através da oração, e possamos nos ligar a Ele, porque Ele tem um plano e um futuro para mim e para você. Amém? Que nesses dias você possa se fortalecer cada dia mais e lembrar sempre que você não está sozinho, que você tem um Deus que cuida de você, que você tem um Deus que tem planos para a sua vida, planos de te dar esperança e planos de um futuro. Amém? Que o Senhor continue te fortalecendo nesses dias. Tchau, tchau.